Lindo dia, meus amores. Aqui quem está falando é a Drissa Gabi. E hoje eu abri um espaço aqui para falar um pouco mais sobre a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Eu convidei o Leandro. Não, eu me convidei. Verdade. Ele se convidou porque... Fala, por que, Lê? Por que você quis fazer esse nosso podcast? Porque eu sempre vejo um monte de palavras que eu não entendo nessas orações. E aí eu fico perguntando pra Adriana o que significam aquelas coisas. Por que eu tô invocando aquilo? Se eu tô invocando coisas do bem, do mal, ou que não existem. Então, a partir disso, então vamos fazer um negócio para que essas dúvidas não sejam só minhas, mas que sejam de muitas pessoas e todos possam entender o que estão falando e não falem como papagaio, e sim falem como aquilo que estão entendendo e que estão fazendo de verdade. O mais interessante é dizer que o Lê, eu chamo o Leandro de Lê, o Lê, ele é uma pessoa muito mental, né? Muito cético, né? Então quando ele escuta algo, lê isso, faz isso, como que você fica? Não. O que eu vou fazer? O que tem isso? Como ele é? Aí depois que você me explica, aí vai. É, verdade. Ele tem que trazer para a mente concreta, senão não vai. E aí, vamos agora falar um pouco sobre os pontos que aparecem na oração do Arcanjo Miguel. O primeiro ponto que eu coloquei é quem foi Arcanjo Miguel e por que tem uma oração só dele. Como é que funciona isso? Por que a gente tem que fazer? E coisas a mais. Bom, o Arcanjo Miguel, ele é uma figura angelical, né? Tá ligado a todo esse lado dos anjos, arcanjos, né? E ele tá muito presente em várias tradições religiosas. Claro que a gente inclui muito o cristianismo, porque os católicos têm uma tendência a falar muito mais de anjos, né? Mas no judaísmo, no islamismo também tem essa presença do arcanjo. Inclusive na Cabala, né, a gente percebe bastante essa presença dos arcanjos, né, que inclusive são os 72 nomes de Deus, né, bem conhecido já numa outra língua, onde existe essa presença de toda essa egrégora desses, vamos falar assim, egrégora dos anjos, né, essa hierarquia angelical. Mas ele é muito retratado como se fosse um guerreiro celestial. A gente escuta muito falar sobre a espada do Arcanjo Miguel. E uma vez que ele é o guerreiro, ele se apresenta como se fosse um líder. E esse líder, ele lidera o exército de Deus num combate, né? Com o objetivo de proteger todas essas energias negativas que estão no nosso plano, que estão aqui na Terra. Eu conheci Arcanjo Miguel antes de você. Mas foi no seriado Supernatural. É verdade. Nossa. E depois ele caiu com esse negócio de oração, por isso que eu não conseguia fazer o link entre a série e a oração. Verdade. Nossa, o Lê assistiu muito Supernatural. Eu aprendi sobre esse seriado através dele. Ele falava sempre do episódio, num capítulo lá, uma temporada, e aí eu comecei a assistir de tanto ele falar. Dos irmãos Winchesters. Sim. Mas enfim, aí explicado quem é Arcanjo Miguel, a dúvida agora é por que tem que fazer 21 dias? Por que a gente não pode fazer só hoje, acabou, pronto, tchau? O que tem de mais nesse 21? Por que não pode ser 20? Por que não pode ser 22? Por que não pode ser 15? Verdade. Bom, é que essa prática de oração de período específico, principalmente de 21 dias, ela está muito associada à crença de que é o tempo necessário que todos nós temos para formar um novo hábito e até mesmo criar mudanças significativas na nossa vida. Isso vale, gente, para tudo, esses 21 dias, mas inclusive até em nível espiritual. Então, o número 21... ele é muito simbólico, mas ele tem muito significado, inclusive em várias tradições, porque está associado às práticas espirituais. Então, ele traz muito hábito, traz essa coisa da transformação. Também tem um simbolismo místico
para quem curte mesas radiônicas, é muito comum ver o código 21, né? Como se também ele acessasse 21 dimensões. Então é como se fossem camadas muito profundas para poder acessar aquela liberação. Mas também ele traz um alinhamento com práticas espirituais. Então você consegue acessar a níveis muito mais elevados. E claro que pra gente que gosta de Reiki, por exemplo, né? Nós, eu e você, a gente tem uma tendência a olhar para aqueles 21 dias de limpeza também dos chakras. E nós sabemos que cada chakra leva 3 dias para ser limpo. Então quando nós fazemos o Reiki, nós temos um período de limpeza que dura 21 dias. Então são necessários 3 dias em cada um dos centros energéticos, que são os chakras, que pode até ter um tema no futuro falando sobre isso. E aí, uma vez que você traz esses 21 dias, você consegue também trabalhar esses centros energéticos no corpo físico e trazendo liberações no corpo físico também. Muito interessante. Apesar de ser chato de fazer 21 dias sem parar, e quando a gente erra um dia, esquece um dia, o que acontece? Volta do começo. Isso vale pra tudo, isso vale até pra limpeza do Reiki. E olha, posso dizer que eu já fiz isso, já passei por isso, quem nunca, né? Na oração, então, do Arcanjo Miguel, a primeira vez que eu fiz, eu levei meses. Não conseguia nunca lembrar os 21 dias direto, esquecia, acontecia alguma coisa. Enfim. Mas então, a parte dos 21 dias é a parte contextual da coisa, né? Aí começam as coisas mais complicadas da oração em si. E agora, eu acho que seria legal, Lê, a gente falar um pouco sobre aquela pesquisa que você fez sobre a 13ª dimensão. Porque o Lê, inclusive, ele fez uma pesquisa sobre isso e ele, quis entender mais a fundo. Então, acho que seria legal falar um pouco sobre isso. Não, na verdade, esse 13ª dimensão faz parte da oração? Da oração. Sim. Então, mas eu fiz só para saber um pouco sobre as dimensões, mas acho que você pode falar mais sobre as dimensões. Sim, seria muito legal a gente trazer um pouco das dimensões. Bom, vamos falar primeiro das dimensões superiores, que é frequentemente associada às qualidades, né, que nós temos com energias mais específicas. Por exemplo, aqui na Terra, a gente fica muito, no máximo, na 4ª dimensão, porque é como se o planeta Terra ficasse nessas energias mais densas, mais baixas, onde a gente fica até, brincando assim, né, fazendo uma analogia, patinando até a 4ª dimensão. A partir da 5ª dimensão é quando a gente está num nível mais elevado aí de consciência, que acessa possibilidades, que sai do lugar de quem está acessando só o problema e a dor e o caos, e a gente sai para o lugar de quem quer, a partir de agora, começar a olhar para soluções, para novas possibilidades. Então, da 5ª dimensão, a gente associa uma consciência mais amorosa. É como se tivesse uma compaixão, uma percepção mais expandida, né? Então, é como se a gente tivesse já uma interconexão entre todas as coisas. A 6ª dimensão, ela já representa um nível muito mais elevado, porque ali tem uma compreensão espiritual. É muito interessante dizer que é como se acessasse uma sabedoria muito além do ego, né? Então, aquele ego inferior, é como se ali eu já estou num nível muito maior, muito mais expandido. Já a 7ª dimensão, e além, né, além da 7ª dimensão, são dimensões que a gente já pode descrever como se fosse um estado de consciência que o indivíduo em si, ele já se dissolve, porque já tem uma consciência já interligada com o todo. Então é como se fosse um estágio de transcendência, sabe? Assim, tem muita meditação, até existe uma meditação que chama transcendental, que traz essa coisa de ir além, né, do eu, né? De conectar com o todo, de acessar o todo. Então, quando a gente pensa nessas dimensões, a gente traz muito isso. E eu gosto de dizer que essas descrições de dimensão, elas são simbólicas, sabe? Seria como camadas? Como camadas, exatamente. E a gente vai acessando, como eu falei do código 21, né? A gente vai acessando camadas mais profundas, mas que vão libertando, no meu perceber, no meu sentir,
elas vão liberando nós do lugar de dor, de sofrimento, sabe? Assim, aquelas coisas mais preso no... Eu já vi você usando o negócio de 7ª dimensão em outras coisas de mesa, essas coisas, né? Sim, até mesmo em barras de Axis, por exemplo, se trabalha muito essas dimensões, mas claro, isso a gente só aprende no curso, não posso, como eu sou facilitadora de barras de Axis, eu não posso trazer muito sobre isso, mas eu não tenho permissão para trazer sobre isso além de ser numa classe, mas num curso. Mas em várias ferramentas a gente trabalha muito essas dimensões, porque a gente vai acessando camadas. Diferente de, por exemplo, você vai numa terapia convencional, você só está trabalhando os aspectos do comportamento, da emoção, esse lado do que eu estou sentindo agora. A gente não vai num ponto mais fundo, né? Acessando, ajustando, harmonizando, como é o caso das terapias integrativas, terapias holísticas, né? Que procuram olhar o ser nessa tríade, né? Corpo, mente e espírito. Uma vez que a gente olha essas três ficam faces, né? Facetas, sei lá, da pessoa, fica muito mais fácil a gente alinhar o ser como um todo. E isso reflete no físico. Sim. E quando você fala de missão, você fala também sobre os mestres ascens. Quem são esses caras? Coração. Ó, os mestres ascensos, eles são figuras espirituais. E assim, eles são reconhecidos por várias tradições. Inclusive as filosofias da nova era, né? Porque eles são seres que eles são considerados como quem passou já por... Quem já superou. Tipo assim, já ascendi, já passei de ano em todas as escolas, em todas as formações, em tudo, e já estou num estágio onde eu posso escolher se eu continuo aqui nesse corpo, desde que aquilo seja bom para a humanidade, ou se eu já saio o espírito já sai do corpo, eu já não preciso mais estar aqui encarnado, eu não preciso mais estar aqui nessa terra conectado. É claro que existem vários mestres, né? Até quando a gente pensa na fraternidade branca, que é o que é legal as pessoas se pesquisarem e conectarem, tem vários mestres da fraternidade branca. E é como se eles fossem, assim, governadores, sabe assim? Agora, exemplo, né? A Adriana está no governo, mas daqui a pouco pode ser que o Leandro esteja no governo. Então, são mestres que eles vão mudando, dependendo da questão do fato em si. Se eu for analisar ainda essa coisa da fraternidade branca, pensando nos raios, né, que são os raios de virtudes que a gente desperta e que todos nós temos em nós, cada raio tem um mestre. Então, é muito importante dizer que existem vários. Não é só um, mas são seres que já viveram na Terra, já passaram de ano, não precisam mais ficar encarnando, não precisam mais passar pelo sofrimento, por tudo aquilo que a gente passa, caos, porque eles já passaram, já superaram isso. Então, eles podem, inclusive, escolher. Continuo nesse corpo ou eu saio dele? Sim, mas lembra que é uma coisa assim, para pessoas leigas como eu entender, ele não precisa chegar no nível de super detalhamento sobre cada coisa. Senão a gente vai ficar até amanhã. Sim, mas para quem gosta de detalhe, vale a pena falar que tem o grupo também, né? 7 níveis de ascensão, que é um grupo que justamente eu criei para que as pessoas vissem além, para explorar o autoconhecimento, para também acessar o mindset, conhecer sobre isso, porque, gente, existem 7 níveis de consciência, existem 7 níveis de ascensão, existem também a questão dos temperamentos humanos. Cara, isso só tô dando exemplo, e que muitas vezes a gente nem tem clareza sobre isso. E fora o que eu mais gosto, coração agora, o que eu mais gosto é que você não só acessa essa informação, legal, nossa, eu descobri que eu tô nesse lugar, nossa, eu descobri que eu tenho isso, nossa, eu percebi que eu tô aqui, e aí, o que eu faço com isso? Na verdade, é um grupo de ativações de alinhamento energético, alinhamento na energia, na vibração, nessa coisa de que lugar eu tô, para que a pessoa expanda mesmo. Então, você não só acessa o conhecimento, você acessa um outro estágio de consciência, vamos dizer assim. Tá. E aí vem outra parte, que lá da oração também, onde a gente repete por 7 vezes. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre.
Por que ele não pode falar uma vez só? As pessoas, os seres, os mestres ascensos não entendem se a gente falar uma vez só. Na verdade, existe todo um simbolismo, né? Então, o sete vezes está muitas vezes associado com a questão do simbolismo das crenças espirituais, porque tem muitas tradições no mundo que esse número é considerado como um número especial, como um número sagrado, isso em várias culturas, né? E é associado à completude, perfeição, ou até mesmo significados espirituais. Dando aqui um pouco de adendo para uma outra ferramenta que eu trabalho, que é a leitura dos registros akáshicos. Essa é uma ferramenta que a gente percebe que são 7 mestres, que são 7 mestres, estou falando tanto de mestres, são 7 guardiões que cuidam dos nossos registros akáshicos. Então, é também muito, muito comum a gente agradecer 7 vezes, a gente falar 7 vezes algo, porque eles representam esses 7. E 7, né, gente? 7 raios cósmicos, o arco-íris tem 7 cores, enfim. É um número muito mágico e muito presente na natureza, inclusive na nossa natureza. 7 dias da semana, enfim. O 7 está muito presente na nossa cultura. Então até agora a gente foi falando de várias coisas. E tem algumas outras que são mais entendíveis, né? Tipo, santo crístico e outras palavrinhas que são mais do nosso cotidiano. Então fica mais fácil de entender, ou se não entender também, a gente vai rapidinho consegue achar no Google. Mas tem outras que eu não faço a mínima ideia do que é. Uma delas é, por exemplo, o Shekinah, sabe? Quando eu vejo Shekinah, pra mim, parece estar misturando catolicismo, assim, do arcanjo com alguma coisa hinduísta da Índia, alguma coisa assim, de Shekinah, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver? Bom, na verdade, o Shekinah, ele é uma palavra que tem muitas origens, mas uma delas é mais do lado do hebraico. Pois é. Mas assim, é muito usado em tradições judaicas. Então o Shekinah está muito associado a como uma manifestação de Deus, principalmente lá no tabernáculo, no templo de Jerusalém. Então é vista como se fosse uma habitação divina, como se fosse um ponto de conexão entre os seres humanos e representa a presença de Deus na Terra. Se a gente parar para fazer assim uma analogia nas tradições mais cristãs, é como se fosse Espírito Santo, sabe? Só que é importante dizer que assim, já no lado esotérico, é como se fosse uma energia divina que permeia e está ali interagindo com o nosso corpo físico. Só que uma curiosidade que eu me lembro é como se Shekinah não está mencionado na Bíblia. É um termo que foi se popularizando. Fazendo um adendo aqui, né, que não tem, mas tem a ver, eu fiz um curso com um sacerdote andino que ele passava, por exemplo, nomes de anjos, que lá eles chamam de apus, que ele passava o nome, mas a gente não podia anotar e ele não podia mostrar como era escrito, porque era algo que foi passando de tradição para tradição, sabe assim, de algo ancestral que foi sendo repassado como algo secreto, mas que não poderia ser mostrado. Então, pelo que eu percebo, Shekinah é algo que foi um pouco assim, mas com o tempo acabou caindo no conhecimento das pessoas, e aí hoje é algo que a gente fala. Assim como a gente vê, por exemplo, no Reiki a gente tem os símbolos, e na minha formação, que é um Reiki mais tradicional, eu não posso falar esses símbolos, e eu não posso desenhar esses símbolos, assim, em lugar público, que as pessoas vão ver. É como se ainda fosse secreto, tá ali, né, guardado as 7 chaves. Mas eu vejo símbolos. E até os símbolos que eu vejo não são iguais, são um pouco diferentes do que eu aprendi. Mas que em alguns lugares, alguns tipos de Reiki, já tá também no conhecimento popular, percebe? Então, acredito que isso aconteceu também com o Shekinah. Então, e depois dessa parte do Shekinah, ele fala assim, né, na verdade, na parte da oração ele fala: eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron. Minha pergunta? Adivinha, quem é Metatron? É algum
cara do Transformers, é do Jaspion ou é de outra dimensão? Eu sabia que você ia fazer as associações assim, pelo amor de Deus, gente. Ó, bom, Metatron não tá no Transformers, mas é uma presença que é muito assim presente em várias tradições. Então, assim, tem no judaísmo, tem no cristianismo, tem na parte esotérica, mística. Tem algumas tradições, eu acho muito legal dizer, porque principalmente nas judaicas, nas cabalísticas, o Metatron ele é identificado como se fosse um ser super celestial, é como se fosse um anjo ali do Senhor, mas que ele está muito associado às funções de intermediar, sabe, o divino e o humano, e que tá ali muito associado àquela como é o nome? Como se ele fosse um guardião da árvore da vida, que é algo muito presente na Kabbalah. Então é como se ele fosse um arcanjo mais supremo, assim, é como se ele representasse a estrutura do universo numa jornada espiritual. E quando a gente pensa no cristianismo, ele já não aparece nas escrituras. Há histórias de que ele está nas escrituras mais canônicas, né? Aquelas escrituras que não foram editadas, publicadas. Mas é importante dizer que existem algumas culturas que a gente costuma dizer que o Metatron, ele foi o anjo de Jesus. Então é para vocês terem uma ideia do poder, o anjo da guarda de Jesus. Então, para ter uma ideia do nível que ele tem de conexão universal. É como se, assim, pensando no governo, ele é o presidente de toda a galera ali angelical que vem ali por baixo, que vai para reger as leis universais. Que aí também é um tema para a próxima, né? Senão a gente vai ficar muito... Nossa, ela falou tanta coisa e já me perdi. Mas é como se ele fosse o presidente ali, sabe? E ali tem toda uma hierarquia que está por baixo dele. E eu acho que assim, quando a gente pensa nele, é como se ele fosse um guardião de todos os mistérios que são espirituais, sabe? Tudo aquilo que está entre o divino e o humano, mas nesse nível mais esotérico, sabe? Nesse nível mais cabalístico. Falou alguma coisa, mas não falou muito. Mas eu entendi que não é do Transformers, podemos seguir adiante. Então. Ele queria que eu fizesse uma analogia com o Transformers, eu tenho certeza. Você esperava isso, né, Lê? Um pouco. Não, isso não vou fazer. O próximo dessa parte, né, então ele fala: eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, que não é de Transformers, e ao Senhor Maitreya. Quem é Maitreya? Gente, Maitreya é uma figura, assim, como todos, são figuras espirituais. Só que está mais ligada ao messiânica, porque tem um papel que em algumas tradições está ligada ao budismo. E é como se Maitreya significasse amorável, amigo. Tá muito isso até em sânscrito. Mas nessa tradição budista, eles acreditam que Maitreya ele é considerado como um futuro Buda. Só que detalhe, esse Buda, ele ainda não apareceu na Terra. Mas quando ele fizer isso, quando isso acontecer, ele vai trazer uma paz, uma era de paz, de compreensão, iluminação tão grande que é como se isso fosse algo esperado há muitos e muitos anos. E eles associam, assim, a descrições de que é como se fosse um ser de imensa compaixão, que está destinado a ensinar, e esses ensinamentos budistas vão vir de uma forma mais renovada com a vinda de Maitreya. E a ideia é que Maitreya é encontrado, na verdade, nesses textos como se fossem umas futuras realizações, como se fossem algo grandes acontecimentos no futuro. Não tem muito a ver, mas o exemplo, para quem assistiu aquele filme Nosso Lar, que quando ele vai para o plano superior, é algo muito mais futurístico, né? É mais evoluído. É como se nessa crença aí, nessa linha do budismo, é como se fosse algo assim para dar esse salto, assim, essa inovação, essa coisa mais moderna, né?
mas com essa carga de sabedoria, de compaixão, que é muito importante. Eu gosto de também dizer que essa crença não é só no budismo, né? Ela também sempre vem sendo incorporada na nova era, né? Nesses movimentos esotéricos. E quando a gente pensa nessa interpretação, está muito também, não é fidedigno em todas as escolas budistas. Cada escola tem uma interpretação diferente. Isso é como se fosse, digamos assim, um resumo, né? Se é que eu tô resumindo corretamente. Se tiver algum budista ouvindo e tiver uma outra versão, por favor, fique à vontade para trazer esses saberes aí pra gente. Mas é como se fosse uma figura messiânica mais ampla, independente das tradições, assim. Tá realmente bem associado ao budismo. A gente pode finalizar com um último cara diferente deste parágrafo, que é um tal de Saint Germain, que por acaso tem nome de time, tem nome de aromaterapia, o que mais? Florais, inclusive eu amo os florais Saint Germain, né? Mas eu acredito que o Saint Germain já é uma figura que muitos conhecem por causa disso, né? Que tá ligado a florais, algumas terapias que hoje já são mais conhecidas, né? Saint Germain também ficou muito conhecido por ser o mestre que transmuta tudo, né? E é alguém que pensava fora do tempo, que acessava fora do tempo. Então, eu gosto de dizer que ele é uma figura que desempenha um papel muito, muito importante, sabe? Muito significativo em várias filosofias, e até nos movimentos espirituais. E é como se ele fosse um mestre, ele é um mestre ascenso. Inclusive, ele é um mestre ascenso do 7º raio. Spoiler novamente, convite para vocês participarem do grupo. Mas é importante dizer que como se ele transcendeu aquela história que eu falei do mestre e ele alcançou um estado muito, muito elevado espiritual. Então, assim, ele é reconhecido como se fosse um ser que ele atingiu um nível altíssimo desse plano superior. Pensando no exemplo que eu dei lá do nosso lar, ele tá lá na cabeça, né? Como se, vamos dizer assim. Mas ele tem essa coisa da chama violeta, que está muito associado a essa energia espiritual de transmutação, de purificação. É muito utilizado nessas práticas, inclusive essa chama, por várias pessoas. Ele também tem uma analogia como se fosse um mensageiro de um novo pensamento, porque ele promove mais ideias de renovação, de liberdade, de transformação espiritual. Então, se eu estou num lugar estagnado que eu não quero nada de inovação, transformação, transmutação, não é com o Saint Germain que eu vou me conectar, tá, gente? Porque é como se fosse, assim, uma presença que traz um movimento. Esse movimento da nova era, dessa modernidade. E, inclusive, tem algumas tradições em que Saint Germain, ele também mostra encarnações históricas como se ele fosse conselheiro, sabe? Uma figura muito fluente lá na Europa. Então ele teve várias encarnações que ele já estava num estado muito mais elevado, assim, de estar, imagina, eu estou num patamar de conselheiro, eu já vim com uma base aí, com uma carga de conhecimento, fora do tempo onde eu vivia. E eu gosto de dizer também que Saint Germain, ele muda muito, né, de acordo com as tradições, assim como os outros com as crenças. Então, assim como alguns veem ele como um guia espiritual poderoso, outros podem estar interpretando ele como se fosse uma figura simbólica. Exemplo, né? O Ganesha. Eu sei que o Ganesha, ele remove os obstáculos, né? Mas é como uma figura que é um arquétipo que faz isso. Ou o Ganesha, nossa, realmente o Ganesha, a história dele. Então vai depender muito da cultura. Tipo São Longuinho? São Longuinho. Para alguns São Longuinho, é um santo, ponto. Para outros não, é um santo, assim, a gente invoca, lá. E tudo isso vai depender muito da cultura. Eu gosto de dizer assim que isso está muito associado à interpretação individual de cada um, né? Que está ligado à crença, à filosofia de cada um e a forma como a pessoa enxerga, né? Essa vida, né? E toda essa cultura, né? Essa parte de fé mesmo. Acredito que é mais algo religioso, se parar para pensar. Sim, senhora.
E finalizando de verdade, tem a parte... Gente, pausa. Se deixar, mulher faz assim 500 perguntas, é nesse nível. Acho que teve bastante esforço e empenho seu pra fazer poucas perguntas, né? Você cortou algumas. Você falou que é pra deixar bem enxuto pra ligar só as piores. Então tá. Tá muito longo. Mas então, o final, ele fala, em vez de falar, por exemplo, amém, ou por exemplo, sei lá, como é que é do outro também? Tipo, que assim seja. Ele fala uma que eu nunca tinha ouvido, que era, como é que é? Kodosh, Adonai Tsabayot. Que vem a ser todos esses nomezinhos, que na verdade fala que é um só, são 3 diferentes. Sim, verdade. Essa expressão é muito encontrada, mais uma vez, né, em várias tradições místicas, esotéricas, mas também na Cabala e no misticismo mais ocidental. Essa frase é considerada como se fosse assim uma fórmula mágica, mas na verdade é uma fórmula sagrada de proteção e de purificação. Então ela é muito utilizada para invocar uma presença divina e afastar as energias negativas. É muito legal, assim, em momentos quando você está se sentindo desprotegido, em momentos onde você está se sentindo aflito, com influências externas e, sabe, desequilibrado, você fazer Kodosh. E tem até algumas técnicas, inclusive, que faz cantado, né? Kodosh, Adonai, Sabaio. Então depende muito da cultura. Já ouvi isso aí. Então, e aí vai variar muito de cada cultura, né? Mas a tradução, vamos dizer assim, interpretação específica aí dessa palavra Kodosh pode variar também, tá? Como eu disse, em alguns termos esotéricos, cada um tem um significado. Mas no contexto da expressão completa, é como se dissesse, como se Adonai Tsabayot é frequentemente traduzido como Senhor dos Exércitos ou Senhor das Hostes Celestiais. Assim, a expressão pode ser interpretada como se fosse um apelo para a santidade e a proteção divina contra forças adversas. Mas, como eu disse, cada linha tem uma interpretação. No meu ver, é como se fosse um mantra, vamos dizer assim, ou uma afirmação, uma invocação, eu acho que se enquadra mais, uma invocação que faz com que eu conecte essa energia celestial para que tenha essa proteção divina. Como se eu tivesse um amparo agora, sabe assim? Mas mesmo então, aquele eu sou livre, por exemplo, é quase que um mantra também. Sim, é como se fosse uma afirmação, sabe? Que você repete várias vezes. Sim. E sabe o que eu vejo, Lê? Eu vejo como se isso fosse assim uma determinação. Quando eu digo eu sou livre, olha a força disso. Eu estou determinando isso, eu estou afirmando, eu estou decretando, eu sou livre. Claro que se tiver algo que faça com que eu acredite que eu não sou livre, é muito louco, mas dependendo do que a gente fala, o negócio não sai. Porque existe algo que dentro de mim que acredita, não, eu não sou livre assim. Mas conforme eu vou falando, afirmando, repetindo, isso vai trazendo, vai abrindo espaço neural para que isso aconteça na minha vida. Isso assim, até poder, tem estudos, né, das afirmações, né, da Louise Hay, por exemplo, que as pessoas se curam e curavam e curam até hoje de doenças fazendo afirmações. Então faz muito sentido fazer essas afirmações. E até fica a dica, né? Se o pessoal quiser que depois eu faça um áudio aí das afirmações dela, é sensacional. Eu posso fazer e são coisas interessantíssimas. Todo prazer você vai fazer, né? Sim. Você gosta pouco disso? É verdade. Então são coisas que quanto mais a gente ativa, isso vai fazendo com que o cérebro, né? Essa neuroplasticidade que nós temos aí na nossa querida mente, vai fazendo com que vá abrindo caminhos neurais mesmo para que isso aconteça. Você está afirmando, você está dizendo, é isso que eu quero, isso que eu quero. Chega um momento, já ouviu um ditado, né, que fala assim, minta até que você acredite, ao ponto em que você acredite que aquela mentira é verdadeira. Já ouviram essa frase? Já ouviu essa frase? Já.
Então, você vai falando tanto que chega um momento que você começa a ficar na dúvida. Meu, será que isso daqui é mentira ou é verdade? Agora eu já nem sei mais. Fake news. Exatamente. Fake news, De né? tantas pessoas repetirem aquela coisa que é negativa não, mas que é Mentira. uma mentira, acaba virando verdade. Exatamente. E é isso que acontece quando a gente faz essas afirmações. Por isso que eu sou livre assim, né? Não tô lá tão livre assim com aquela, né? Dificuldade de acessar essa liberdade. Daqui a pouco você acessa por conta de abrir espaço para que isso possa acontecer na sua vida. Não é um exemplo para mim, né? Porque às vezes eu tô gravando um áudio e eu falo tanto assim, tão rápido, que às vezes não sabe que o cérebro tá mais rápido do que A língua. a própria língua, e às vezes é mais eita, não foi, né? Até porque eu gosto de tudo aquilo que eu gravo, eu gosto de eu já ter vivido isso, eu já ter tido uma experiência pessoal, porque eu sei o que pode acontecer, o que aconteceu comigo. Claro, né? Existem coisas, dependendo do nosso nível de consciência, que a gente não passa mais, né? A gente já meio que superou. Não no nível de um mestre de acesso, mas superou um pouquinho, assim. E aí a gente não passa, mas mesmo assim eu acho importante eu testar em mim primeiro. Em mim, na família, né? Ele fala aí. Nem me fale. Pois bem, acho que estamos todos bem preparados agora, sabendo que não estamos falando que nem um papagaio. E sim que cada palavra que está ali tem a sua importância, tem o seu porquê de estar lá. Sim. E, bom, continuamos com seus 21 dias, então, né? Que eu estou fazendo de tabela, mas seguimos então neles, e agora sabendo com mais consciência daquilo que estamos falando e chamando. Sim. Focando. Invocando. Determinando, vamos falar assim, né? Pra nossa vida. Tá vendo? Lembra que eu falei que eu leio acaba entrando em várias coisas que eu faço aí? Tá aí um exemplo, né? Mas que são movimentos que trazem bastante movimento na nossa vida, você não acha? Sim, acho que muita coisa mudou, né? Sim. Muita coisa vai continuar mudando. E a pergunta que a gente adora falar é fazer como pode melhorar ainda mais, né? E continuar perguntando. Exatamente. Façam perguntas, meus amores. Bom, acredito que é isso. Eu agradeço por vocês estarem nos ouvindo até agora. E caso vocês tenham, assim, vontade de ouvir o meu podcast aqui junto com o Leo, o Lotuscast, aqui de perguntas e respostas, vocês, por favor, comentem, interajam, que vai ser um prazer a gente ter um bate-papo desse, né? Isso a gente já faz quase que sempre, mas sempre não. Nunca gravando. Essa é a primeira vez. Sempre, mas nunca gravamos. Exato. Mas essa é a primeira vez que a gente tá fazendo, e acho que foi bem divertido, porque não está ficando só na nossa sala, e sim tá reverberando para outros lugares. E de uma forma assim descontraída, batendo papo. Acho que é sobre isso, né? Pois bem. Gratidão a todos que estão ouvindo, com muito amor e energia. Drisso Gabi. Não vou dar tchau. E namastê. Fale, por favor, dá tchau, vai. Agradece aí a pessoa. Tchau.